Claro, Pessoal, à vontade. hoje, muito obrigado pela presença de vocês, agradeço muito aí. Por favor, toda vez que tem seminário, fazem um esforço para trazer o máximo número de pessoas, né? Porque até para convidados e convidadas, né, sentem com prestígio, né? Então, a Gislene, hoje, agradeço muito, né, pela gentil colaboração em dar uma palestra no CAP, né? Vai ser interessante essa palestra, porque não é computação, machine learning e tal, né? É uma área que ela vai explorar a parte de interação, que ela é responsável, academia e indústria, né? E no final, talvez ela ofereça vagas aí. Oba! Para mim, opa! Também vou concorrer. Pessoal, Legal. a Gislene, ela tem doutorado em Química na área de Físico-Química de Polímeros, pela Unicamp. Ela fez graduação e mestrado em Química na Universidade Federal de São Carlos, né? Ela trabalhou na implantação no 3M do Brasil, para implantar e gerenciar o laboratório analítico corporativo da empresa, né, da empresa 3M. Ela coordenou projetos relacionados a ações estratégicas setoriais para fomento de pesquisa, desenvolvimento e inovação na área de biotecnologia, na Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Minas Gerais. Ela também atua no campo de iniciativas de conexões externas, né, com universidades para mapear oportunidades e tecnologias, ter expertise, né, muito relevantes para apoiar projetos de inovação na área de engenharia veicular do grupo Stellantis América do Sul. Então, ela trabalha no Stellantis como diretora de interação academia e indústria, e hoje ela participa no projeto do Centro IARA, né? Inteligência Artificial Recriando Ambientes, e um dos que ganhou, né, na área de cidades inteligentes. Tá? Tem mais 7 centros que vão estar anunciando, já tem mais 3, eu acho que não, tem mais 5, e esse ano vão anunciar mais 2. E no Grupo IARA, ela faz parte do comitê gestor como vice-diretora do Centro IARA, né? E o que mais? Então, ela está, inclusive, fazendo um monte de convênios, né, parceria com o USP, em São Carlos, e também, esses dias aí, também estão fechando com o Federal do Pará, que vai ser a ponte entre o IARA e a cidade de Canaã dos Carajás, que vai ser um modelo de referência para a gente instalar, né, equipamentos, software, né? E o Stellantis, ela vai explicar, eu acho que o Stellantis vai doar um carro para percorrer a cidade com um monte de sensores, né, para colher informações. Vai ser um excelente trabalho. Gislene, muito obrigado de novo, tá? Agradeço demais. A palavra é sua. Muito obrigada, Vijay, muito obrigada. Obrigada a vocês também, que estão aqui hoje com a gente nessa tarde, para a gente bater um papo, na verdade. Na verdade, fazer algumas reflexões aí sobre esse tema que eu particularmente gosto muito, eu trabalho com ele há mais de 15 anos, entre parcerias entre empresas e instituições de pesquisa. Quando eu falo instituições de pesquisa, estou falando universidades e centros de pesquisa. Mas, assim, eu quero agradecer, Vijay, novamente pelo convite, também ao PPG CAP, que é o Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada, por esse convite de hoje. E eu quero fazer com vocês hoje à tarde essas reflexões sobre por que a gente firma parceria entre instituições de ciência, tecnologia e empresa, né? Quais os caminhos que a gente tem para fazer esse tipo de parceria entre as ICTs e empresas, e principalmente quais as vantagens que a gente traz dessas parcerias para o âmbito de inovação, porque quando a gente firma uma parceria, o que a gente pensa muito é em fomentar a inovação e fomentar o empreendedorismo. E isso é muito importante para a gente, isso é muito importante para o nosso país. E aí eu quero trazer para vocês um exemplo muito bacana de uma parceria extremamente bem-sucedida que a gente fez aqui na Stellantis. Mas antes da gente falar um pouco dessas reflexões, eu quero fazer uma pergunta para vocês, aí eu gostaria que alguém me respondesse aí. Vocês conhecem Stellantis? Já ouviram falar este nome? E já você não vale, tá? Sim, não é essa empresa nova que foi formada pelo Peugeot, Citroën e... Muito bem. Exatamente, exatamente, é isso mesmo. Eu gosto muito de começar com essa pergunta porque
Vou contar para vocês o que aconteceu com a gente no ano passado. A gente trabalhou com algumas universidades fazendo alguns webinários mais relacionados à diversidade e inclusão, atração de mais mulheres para a engenharia, enfim, outros trabalhos. Aí a gente colocava lá, Stellantis. Aí você olhava para a cara das alunas, dos alunos, eles assim, olhando, pensando, o que é Stellantis? Aí me vinha na cabeça muito assim, sabe aquela música, acho que do Zeca Pagodinho, que diz caviar, nunca vi, nem comi, eu só ouço falar? Então era aquela carinha de, Stellantis? E é exatamente isso. A Stellantis, ela nasceu ano passado, é um novo grupo, né, na verdade, um novo nome, da fusão entre o Fiat Chrysler Automóveis e a PSA. Então, é a fusão da Fiat com a PSA que aconteceu no início do ano passado. Então, a gente tem mais ou menos 1 ano e meio aí de nome Stellantis no mercado, tá? E aí, em termos de mundo, a Stellantis passa a ser a 4ª maior empresa do setor automotivo, com mais de 8 milhões de veículos produzidos ao ano. A gente tem 14 marcas de destaque, 300 mil pessoas em todo o mundo, são 30 países de presença industrial e mais de 150 mercados aí em todo o mundo. E aí, quando a gente traz para o cenário América do Sul, a Stellantis é a maior montadora agora, né, a primeira maior empresa do setor automotivo aqui na América do Sul. A gente tem 5 plantas automotivas e uma planta de motor, mais de 1 milhão de veículos produzidos, são 27 mil funcionários. Eu acho que desses 27 mil, mais ou menos de 17 a 19 mil estão localizados aqui em Betim, que é a planta que eu trabalho, a planta que eu fico. Nós temos 2 mil engenheiros e técnicos dedicados a P&D. Olha que bacana. Então, aqui já começa um pouco do nosso papo sobre parceria com a universidade. Então, P&D, dentro de 4 centros de P&D. Mais especificamente, Brasil, aqui nas plantas Stellantis, a gente tem 4 plantas. Uma delas está lá no Nordeste, que é a planta de Goiânia, em Pernambuco, é a planta da Jeep. É a planta mais moderna do grupo, ela é extremamente automatizada, ela foi inaugurada em 2015. Aí nós temos aqui em Minas Gerais Betim, que é a planta que eu fico, é a maior planta do grupo, inclusive, e eu diria que é a mais antiga do grupo. Agora, com a fusão, a gente tem no Rio de Janeiro, em Porto Real, a planta Peugeot Citroën. E em Campo Largo, no Paraná, a gente tem a nossa fábrica de motores. Tá? É uma fábrica que foi adquirida em 2008 pelo grupo e ela é responsável pela produção dos motores E-Torque que equipam toda a frota de veículos Fiat e Jeep. E aí, passando para a Argentina, a gente tem as outras 2 plantas automotivas, uma localizada em Córdoba e a outra localizada em Palomar. Nós temos, são 15 veículos atualmente produzidos aqui na América do Sul. Eu acho que a grande parte dos veículos produzidos aqui em Betim, inclusive. E o que é bacana de olhar a Stellantis é que ela é uma empresa que domina todo o ciclo de tecnologia e produção aqui no Brasil. Então, aqui a gente projeta, aqui a gente desenvolve, aqui a gente valida, aqui a gente fabrica e comercializa. E comercializa não só veículos, mas também veículos e serviços. Graças aos nossos 4 centros de engenharia, 60 laboratórios internos que a gente tem e a esses 2 mil engenheiros, técnicos e designers. E aí eu abro para a nossa primeira reflexão. Por que a gente firma, então, parceria com a ECT? Tá? Porque quando eu olho uma empresa como a Stellantis, que é o exemplo que eu vou usar hoje, porque eu trabalho aqui, tem muitos desafios para a gente. Então, quando eu olho a imensidão dessa empresa, a gente tem desafio em eficiência energética, em segurança veicular, em autonomia veicular, em cidades inteligentes, em logística, em vários campos. E isso abre grandes oportunidades para a gente fazer parceria
entre ICTs e empresa, tá? Mas quando a gente fala de parceria, o que é que a gente tem que buscar, né? O que é que a gente tem que olhar com bastante atenção? Nós temos que olhar o nosso ecossistema. Quem está ali disponível para que a gente possa fazer parceria? Então, a gente olha a cadeia de fornecedor, centros de pesquisa, universidades, agências governamentais. Por que eu coloco ali agências governamentais? Exatamente por causa da tríplice hélice. Isso é extremamente importante. A tríplice hélice, ela traz para a gente uma forma de fomento à inovação e empreendedorismo. Então, de um lado, eu tenho as ICTs, as universidades, os centros de pesquisas, trazendo a pesquisa, eu tenho empresa envolvida, tangibilizando e transformando em produtos ou serviços essas pesquisas, e a gente tem o governo, que vem com uma forma de moderar e incentivar as relações entre as ICTs e entre as empresas, através de dois grandes instrumentos, que é a Lei da Inovação e o Marco Legal da Inovação. Então, são respaldos legais que a gente consegue trabalhar para fazer parcerias. Então, a Lei da Inovação ela foi elaborada exatamente no intuito de tornar mais tangível essa promoção de parceria, essa promoção de inovação no país. E o Marco Legal, ele vem trazendo aí novas redações para algumas cláusulas da Lei de Inovação ou alterando outras. O que é importante a gente verificar aqui? Que a inovação, ela apresenta uma vertente comercial e econômica, e que não é o campo de atuação nem da universidade e nem do centro de pesquisa. Então, por isso, a lei e o marco legal, ele vem propiciando essas condições para que a gente possa partir da pesquisa produzida na universidade e que a gente consiga desdobrá-la e transformá-la em produtos, em processos, em serviços aplicáveis que vão gerar para a gente benefícios econômicos e sociais. Então, esses instrumentos, eles acabam trazendo aí uma forma de flexibilização na legislação para que a gente possa ter uma maior segurança jurídica para trabalhar com a empresa e trabalhar com a universidade, tá? Então, olha só, vou recapitular. Nossa primeira reflexão foi, por que eu faço parceria? Porque eu tenho desafios. Se eu não tivesse desafios, não ia lá buscar parceria. Ótimo. O segundo ponto, eu tenho um respaldo legal para fazer parceria. Opa, isso é muito bom. Mas como é que eu vou fazer parceria com a universidade? Que caminho que eu posso seguir? O que eu posso buscar com a universidade, com o centro de pesquisa, claro? O que eu posso buscar? Então, aqui eu trouxe alguns pontos que a gente costuma trabalhar aqui, tá? Quando a gente olha universidade e centro de pesquisa, eu posso trabalhar projetos conjuntos de inovação e pesquisa, eu posso trabalhar a questão do acesso ao ecossistema de inovação, treinamento e educação, acesso a editais e financiamentos governamentais. Eu vou falar especificamente de cada um, tá? Quando a gente fala de projeto conjunto, a primeira coisa que eu tenho que fazer enquanto empresa é olhar para dentro da empresa e entender o meu mapa tecnológico, entender o meu roadmap, entender o meu curto, médio e longo prazo. O que eu quero desenvolver nestas etapas, em curto, médio e longo prazo? Que tipo de tecnologia eu quero usar, que tipo de produto eu quero produzir e em que momento que eu vou colocar no mercado. É um mapa mesmo, tá? E aí isso me dá uma ideia de quais são as tecnologias emergentes e potenciais que eu posso trabalhar agora, ou quais as novas tendências de tecnologia para a gente ter uma visão de longo prazo que eu possa trabalhar, pensar na transferência de tecnologia e pensar em patentes. Isso tudo eu consigo trabalhar com a universidade, porque ela está trabalhando o conhecimento nisso, ela está à frente desse tipo de ação. Eu, do lado de cá, eu aplico. A universidade, ela busca o entendimento e todo o estudo e toda a base para a gente poder aplicar esse conhecimento, tá? O segundo ponto é acesso ao ecossistema de inovação. Olha que coisa interessante. Universidade e centro de pesquisa, eles têm uma rede de contato fabulosa.
não só nacional, quanto internacional. Então, isso para a gente, enquanto empresa, possibilita a gente apresentar desafios técnicos específicos, onde a universidade tem pesquisa avançada. E se ela não tem ali, ela sabe onde buscar, porque ela tem essas parcerias, porque ela tem essa rede muito bem estabelecida. E eu acho o seguinte, aqui no nosso país, no Brasil, nós temos excelentes instituições que têm excelentes redes de parceria. Então, tem muito campo para ser trabalhado, desafios técnicos com centros de pesquisa e com as universidades. Outro ponto, infraestrutura. Quando eu falo de infraestrutura, por exemplo, vou desenvolver um projeto em inteligência artificial. Eu não tenho infraestrutura aqui. Aí eu coloco no papel quanto vai custar esse projeto. Vai custar, sei lá, milhões. Você acha mesmo que eu vou montar uma infraestrutura aqui dentro para trabalhar um laboratório dedicado à inteligência artificial? Pode ser que no futuro sim, mas num primeiro momento não, porque eu tenho risco. Então, o que acontece? As instituições de pesquisa, elas têm infraestrutura que a gente pode trabalhar em conjunto nos projetos. Outro ponto importante, universidades e centros de pesquisa trabalham como um hub de inovação. Isso para a gente é fundamental, trabalhar nessa visão de inovação, de buscar tecnologias futuras, de buscar tecnologias de ponta e de conectar com outros centros, enfim, ela tem essa habilidade. E isso é muito importante para a gente. Parque tecnológico também é um outro grande exemplo que as universidades têm e que a gente pode fazer parceria. Eu vou usar como exemplo o Parque Tecnológico daqui da UFMG, da Universidade Federal de Minas Gerais, que está praticamente no quintal da Stellantis. Eu estou em Betim, eu estou a 20 quilômetros do Parque Tecnológico, ou seja, estou a 20 quilômetros da UFMG. Então, é um relacionamento muito fácil de se ter. Eu saio daqui de dentro e vou lá dentro do Parque Tecnológico e converso com o pesquisador lá dentro. O Parque Tecnológico aqui da UFMG, eles têm, por exemplo, o CT Nano. O CT Nano é um centro de nanotecnologia de ponta, que está aberto para fazer parcerias. Startups e programas de spin-offs acadêmicos e incubadoras internas. Startups é também uma outra vertente que a própria Stellantis vem trabalhando muito fortemente com essa vertente, porque é uma maneira rápida de se colocar produtos no mercado, de se desenvolver e colocar produtos no mercado, tá? Então, a startup traz ali uma visão empreendedora, traz os alunos, pesquisadores, com essa pegada empreendedora. Então, a gente coloca um desafio, eles conseguem trabalhar num curto período e a gente consegue tangibilizar isso e transformar isso num produto, num processo, ou aprimorar um produto, ou aprimorar um processo e mandar para o mercado, tá? Treinamento e educação. Bom, olha que interessante. A gente fala de projetos específicos, projetos com alta tecnologia, projetos para processo, mas o que adianta eu ter os projetos se eu não tenho conhecimento? Conhecimento é uma outra porta de parceria que a gente trabalha com a universidade e com o centro de pesquisa. Aqui a gente tem alguns programas, como o programa de estágio, o programa de trainee, onde a gente busca o que a gente chama dos best in class. Então, eu vou buscar alunos de ponta para trabalhar com a gente dentro dos projetos, ou mesmo alunos para fazer TCC em linhas de pesquisa da própria instituição e da empresa, enfim. A gente tem também, a gente já teve no passado, há uns 3, 4 anos atrás, a gente teve um programa de residência tecnológica que foi muito bacana. Era um programa para a empresa como um todo, eu não estou falando só de engenharia. Hoje eu trabalho na engenharia, né, como o Vijay falou no início,
Mas para a empresa como um todo, foi criado um programa de residência tecnológica para mestres e doutores, mas na época foi só mestres, porque era um programa de 2 anos apenas. Onde a Stellantis, ela proveu 28 bolsas para 28 mestres. Desses 28, 8 foram absorvidos. Mas aí vocês podem me dizer, poxa, Gislaine, mas eram 28 alunos, só 8? Não, não é só 8. Se você fizer uma continha rápida, é quase 30%. 30% é uma porcentagem extremamente considerável para a gente, quando você pensa em contratações, né? Então, isso é muito bacana. E esse tipo de programa possibilitou ao aluno que estava regularmente matriculado num programa de uma determinada universidade, não foi só com uma universidade, tá? Foram com universidades públicas e privadas que esse programa foi feito, para várias áreas aqui dentro, engenharia, TI, logística, manufatura, então vários pontos de trabalho aqui dentro, com linhas de trabalho específicas, que os alunos que estavam lá no curso matriculado, eles trabalharam com a gente, então eles faziam as aulas lá dentro da universidade e vinham fazer a parte prática, vamos dizer assim, do trabalho aqui dentro da Stellantis. E foi muito bacana, muito, porque isso possibilitou as alunas e os alunos terem um contato com o dia a dia do que a gente faz, com o mundo real de aplicação de produtos que a gente trabalha. Então, isso é muito interessante de se ter como parceria. Acaba sendo um ganha-ganha, tá? E o que é interessante é que as bolsas eram um valor considerável. A gente está falando de bolsa de mestrado, na época, era um valor quase ou muito semelhante a uma bolsa de doutorado. Então, passava a ser um programa competitivo, quando a gente vê as bolsas que a gente tem da FAPEMIG, no caso de vocês aí em São Paulo, no estado de São Paulo, no meu caso aqui, da FAPESP, né, aí em São Paulo, no meu caso aqui, que é Minas Gerais, da FAPEMIG, ou no CNPq, ou na CAPES. Então, era um valor que chamava atenção exatamente para a gente atrair bons talentos e pessoas que tivessem realmente querendo engajar nesse tipo de ação, de trabalhar com algo mais aplicado. Uma outra forma que a gente encontra também, que a gente pratica muito aqui, tá? É a questão dos programas de ensino. Por que eu estou dizendo isso? Eu faço um bom projeto, mas aí eu não tenho uma pessoa boa para tocar esse projeto, ou aqui dentro, ou lá dentro da universidade. Então, eu tenho que formar as pessoas de ambos os lados. Então, a gente acaba construindo com as instituições, tanto públicas quanto privadas, aqui, alguns treinamentos customizados para nós, enquanto colaboradores, e também para os alunos do outro lado, que a ideia é bem para a gente reduzir essa lacuna, reduzir esse gap que existe entre universidade, centro de pesquisa e empresa, porque ainda existe. No passado era maior? Muito. Melhorou muito, muito, mas ainda existe. Então, a gente tem que fazer algum movimento para que a gente consiga afinar o que a gente faz aqui, porque aqui é muito dinâmico, e associar com o que está sendo feito na academia na base. Então, para eu fornecer para a base, olha, eu tenho trabalhado com isso, olha, eu tenho trabalhado com esse tipo de software. Então, dá uma olhada aí na base para ver se acompanha e para que possa formar o aluno e ele chega aqui, ele chega já bem preparado para o ambiente de trabalho que é aqui. Um outro exemplo muito, muito legal que a gente teve foi com uma instituição privada. Nós trabalhamos durante 1 ano com eles para a gente fazer um programa de pós-graduação lato sensu, aí estou dizendo lato sensu 1 ano e meio, mais ou menos, em engenharia automotiva, pegando tudo o que perpassa dentro da engenharia. Eu estou falando de body, que é a parte, né, da carroceria, eu estou falando de chassi, falando de segurança veicular, eu estou falando de gerenciamento de projetos, eu estou falando de inovação. Então, tudo isso a gente colocou em módulos dentro deste programa
de pós-graduação em engenharia automotiva com essa instituição privada aqui. Outra coisa bacana que a gente fez e faz bastante por aqui, são especialistas da empresa lá dentro da universidade. O que eu quero dizer com isso? Às vezes tem alguma disciplina, tem alguma aula que o professor ou pesquisador convida a gente para ir lá falar sobre um tópico específico ou levar um exemplo para tangibilizar um pouco mais o que é este ambiente industrial. Eu digo isso porque a gente fez um trabalho em 2019 com algumas instituições e a gente conversava com os coordenadores das instituições e eles diziam assim, há uma evasão muito grande de alunos no meio do curso, porque ele não vê, às vezes, muito sentido no que ele está fazendo, ele não consegue enxergar uma aplicação, e é aí que a gente entra. Então, muitas vezes a gente foi para dentro da universidade para falar de constante de mola, para falar de lei de Hooke, para falar, olha, você está vendo por que você está estudando isso aqui em física ou isso aqui em matemática? Porque lá dentro eu aplico nesta peça, eu aplico neste ponto. Nós fizemos assim, nós levamos um veículo, um Jeep, metade do carro era o carro como vocês conhecem normalmente, e a outra metade era só os aços que compõem o body, né, que compõe a carcaça, que compõe a carroceria do carro. E aí a gente explicava exatamente, sabe aquela constante de mola? Então, a gente usa aqui, ó, na hora da batida aqui, para a gente fazer o cálculo aqui. Então, os alunos falavam, olha, que interessante, então é importante estudar isso. É importante, porque a gente aplica aqui. Então, fizemos muitos trabalhos nesse sentido. E isso fomentou, em algumas instituições, uma mudança. Não vou dizer mudança, que eu acho que mudança é uma palavra um pouco forte, mas uma implementação de algumas disciplinas da graduação dentro de algumas instituições. Vejam bem, eu não estou falando de MEC, eu não estou falando de mudar a disciplina do MEC, porque isso implica eu mudar em todas as instituições, isso implica aprovações governamentais, etc. O que eu estou dizendo é pegar uma disciplina e colocar uma voz, uma vertente voltada ali para o setor automotivo. Vou dar um exemplo. Outra instituição privada que a gente trabalhou aqui, nós conseguimos implementar uma disciplina de laboratório que é oferecida no 6º, 7º e 8º período. Essa disciplina, ela trabalhava muito voltada com eletroeletrônica para a linha branca. E aí a gente conseguiu, com um parceiro nosso, um fornecedor, implementar a disciplina um pouco mais voltada para o setor automotivo. E aí esse fornecedor, ele montou os kits, forneceu os kits para esse laboratório, para o 6º período, 7º e 8º, para a gente levar essa voz. Nós doamos algumas peças internas aqui, tipo seta, chave de seta, outras peças arduinos, enfim, para que eles pudessem montar as bancadas e poder trabalhar nessa visão de um pouco mais voltada para o ambiente automotivo, que é o que a gente vive aqui em Belo Horizonte, né, aqui na região de Minas Gerais. Então, essa abertura foi muito, muito bacana, essa parceria que a gente celebrou com essa instituição foi muito bacana e ela persiste e está lá, e o curso segue em frente. Outra instituição, ela criou uma disciplina optativa para falar de engenharia automotiva, alguns pontos não tão profundos como foi o caso do curso de pós-graduação, mas para dar uma geral, para dar uma pincelada, para que a pessoa olhe com outro olhar quando pensa o setor automotivo, tá? Uma outra coisa interessante aqui, fazendo um parênteses, é que muitas vezes as pessoas que olham para o setor automotivo e o setor automobilístico em si, porque aí eu coloco toda a cadeia de fornecedores, as pessoas pensam em engenharia eletroeletrônica ou engenharia mecânica. Não. Aqui na Stellantis, a gente tem uma diversidade de formação. Igual o Vijay contou para vocês, eu sou química de formação, química raiz, tá?
Então, assim, não sou engenheira eletroeletrônica, não sou engenheira mecânica e trabalho há 10 anos aqui dentro com projetos de inovação. A minha equipe já teve 2 pessoas, uma delas era uma economista e outra uma jornalista. Aí as pessoas olhavam para mim e falavam assim, economista, até que ainda talvez não seja tão estranho, né? Porque falar, talvez vai trabalhar um pouco com gerenciamento de projeto, e era isso mesmo. Mas jornalista não tinha que estar no setor de comunicação da empresa? Não, jornalista escreve bem. Eu preciso de pessoas que escrevam bem os projetos para eu submeter para as fundações, para os editais. Eu preciso da minha economista, porque depois vem a prestação de contas. Então, eu preciso de alguém que controle para mim todo o fluxo de investimento do projeto, os equipamentos que foram comprados, o que a gente gastou, as horas internas, etc. Eu preciso desse gerenciamento. Então, a gente tem, assim, uma diversidade de formação aqui dentro. Então, quando eu falo de um especialista dentro da empresa, ou mesmo da gente implementar essas grades, são em várias disciplinas que a gente pode atuar e chegar e falar, por que eu uso isso lá dentro da Stellantis? Aí vem a questão da grade de ensino, né, que é exatamente mitigar essa lacuna que a gente tem, essa distância que a gente tem entre as ICTs e as empresas, né, as indústrias. Outro ponto, trazer para a gente um olhar mais científico. Isso é muito importante. Simpósio, a gente participar de simpósio em conjunto, teses, dissertações, artigos publicados em conjunto, patente. Isso dá para a gente uma visão muito interessante de como que está sendo lidado com o conhecimento e como é que nós vamos aplicá-lo aqui dentro, tá? Um quarto ponto que é extremamente importante para uma parceria são esses acessos a editais e financiamentos governamentais. E eu vou contar uma coisa interessante para vocês. Eu tenho um trabalho global, tá? Eu tenho os meus parceiros globais. E não tem nada igual ao que a gente chama South America, para eles South America, mais especificamente ao Brasil, em termos de recursos, tá? De acesso a recursos, ok? Para a gente é muito importante, eu trouxe alguns exemplos aqui, que para a gente, enquanto setor automotivo, enquanto Stellantis, é muito importante. É a questão do Rota 2030, Embrapi, FINEP e BNDES. As leis de incentivo, como a lei da informática, por exemplo, a gente tem uma área de SoftRex aqui dentro, que lança mão da lei de informática, e chamadas específicas vindo aí das FAPs, das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, assim como o Vijay citou no início aí da apresentação, que a gente tem, nós estamos participando, enquanto Stellantis, enquanto empresa, no edital da FAPESP, junto com a USP, para a concepção do Centro IARA, que é o Centro de Inteligência, um dos centros, né, que a FAPESP vem fomentando de pesquisa aplicada. No caso, esse é de inteligência artificial voltada para as cidades, para as smart cities, e a gente vem participando junto, que é uma chamada específica de uma fundação estadual. Aqui na FAPEMIG a gente já teve vários projetos, principalmente a área de Powertrain, que hoje se chama Propulsion, depois da fusão, ela se chama Propulsion System. Então, Powertrain desenvolveu muitos projetos em parceria com a própria FAPEMIG, onde a gente fazia aquele 1 para 1, FAPEMIG colocava 1 milhão, Stellantis põe 1 milhão, FAPEMIG põe 2 milhões, Stellantis põe 2 milhões, para fazer projetos em parceria com universidade e centro de pesquisa, tá? E aí, mais especificamente, eu quero trazer dois programas aqui que é extremamente importantes para a gente, que é o Rota 2030 e o Embrapi. O Rota 2030 eu acho que merece até um capítulo à parte, eu não vou detalhá-lo não, eu acho que vale
um café da tarde para falar sobre o Rota 2030, regado a pão de queijo, e que eu acho que vale muito a pena a Rota 2030, e a gente tem um grupo sensacional aqui dentro que trabalha, que lida com essa frente de editais Rota 2030 em Embrapi, que vale a pena bater um papo também. Mas o que eu gostaria de ressaltar aqui com relação ao Rota 2030? Ele é um programa que estabelece aí os requisitos obrigatórios para a gente, para as montadoras em geral, então não estou falando só de Stellantis, para comercialização dos veículos, tá? E também traz muito fortemente a questão da promoção da pesquisa e desenvolvimento tecnológico das empresas em parceria com as instituições aqui para o setor automotivo, tá? O Rota traz 3 pilares. O pilar 1, eu nem discuto, porque é um pilar obrigatório para as montadoras. A gente tem que ter a rotulagem veicular, eficiência energética e segurança veicular, isso a gente não discute. O pilar 2 é um pilar interessante, porque ele fala de incentivos fiscais, mas incentivos para aquelas atividades que a gente faz aqui dentro, que são projetos que muitas vezes não têm o envolvimento com a instituição de pesquisa, a universidade ou com o centro de pesquisa, mas que a gente faz dentro daqueles laboratórios, dos 60 laboratórios que eu comentei, e que a gente consegue caracterizar como P&D. Então, tudo aquilo que a gente consegue caracterizar, aqui diz, né, incentivos fiscais para as despesas. Eu não gosto da palavra despesa, eu gosto da palavra investimento, porque quando você trabalha com inovação, quando você trabalha com projeto de pesquisa e desenvolvimento, as pessoas adoram falar em dispêndio, em gasto, em despesa, eu detesto, eu vou nas reuniões, eu brigo com todo mundo, porque é um investimento, você está investindo. Tá? Então, assim, todo o investimento que a gente consegue fazer nesses projetos, seja aquisição de equipamentos, seja horas internas da gente, enquanto colaborador, trabalhando numa atividade lá do laboratório, a gente consegue algumas deduções relacionadas ao imposto de renda e a contribuição sobre o lucro líquido. Esse é o pilar 2. Mas o que interessa aqui para a gente é o pilar 3, que é onde tem o subsídio para execução de projetos de P&D em parceria com as instituições de pesquisa. Então, neste pilar de P&D, o Rota 2030 tem algumas representantes que trabalham com algumas linhas específicas. Por exemplo, a gente tem, acho que Fundep aqui, a gente tem a Unicamp aí no estado de São Paulo, tem o BNDES, tem a FINEP, tem o Senai, e eles abrem chamadas, eles abrem editais, então tem linha 1 até linha 5, se eu não me engano, tá? Então, cada linha tem o seu tema e seu subtema, e eles abrem as chamadas específicas para que a gente possa se juntar com a nossa cadeia de fornecedores, e que isso é muito legal, porque o Rota 2030 ele abre a possibilidade para que essa cadeia de fornecedor trabalhe com a gente em parceria com as instituições, porque a gente dá o norte, a linha de pesquisa que poderia ser trabalhada, a instituição faz a pesquisa, o trabalho de base, e o fornecedor incorpora. Porque hoje eu tenho um pátio de fornecedores incrível para Stellantis. Então, peças, parafuso, tudo. E aí é muito importante trazê-los com a gente nessas parcerias para que eles também falem a mesma língua, que eles também fiquem na mesma página de conhecimento, de acesso à pesquisa, de acesso à tecnologia, de acesso a novas metodologias, tá? E do outro lado, a gente tem também a Embrapi já é fluxo contínuo, então você pode trabalhar projetos a qualquer época. É a empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial, e ela apoia esses projetos para aumentar a competitividade da indústria automotiva, fazendo esse investimento em inovações tecnológicas aí em toda a cadeia produtiva. E ela tem 2 modalidades. O que a gente costuma participar normalmente é a modalidade 1, onde o governo
coloca 1/3 do valor do projeto e os outros 2/3 são divididos entre as entidades Embrapis. Aí a gente tem várias, é só entrar lá no site da Embrapi que vocês vão ver que tem uma lista de entidades Embrapi, se eu não me engano, acho que são 43 ou 47 instituições que são credenciadas na Embrapi, então elas também têm financiamento específico para trabalhar projetos na vertente Embrapi. Então, a gente se associa a uma dessas representantes Embrapi e o outro terço, né, a gente coloca, e aí eu coloquei ali, empresas, ou seja, eu posso ter mais parceiros trabalhando. Então, um projeto que vai te custar 1 milhão vai te custar muito menos. Assim, o investimento que você vai fazer num projeto que é de 1 milhão, é muito pouco o investimento que você vai ter que fazer entrando numa modalidade dessa. E a modalidade 2, onde a gente tem um aporte de 50% vindo do governo, essa tem uma particularidade onde tem que participar, se eu não me engano, micro e pequenas empresas, tem que ter a participação de micro e pequenas empresas, ou startups, ou seja, elas têm que ter um faturamento X, que eu não me lembro o número agora, anual, e aí sim, quando ela comprova, é caracterizado que ela pode participar da modalidade 2, e aí a gente poderia se juntar a esse tipo de parceria também. Então, tendo uma startup ou tendo uma microempresa, uma unidade Embrapi, e aí o governo colocando aí metade do recurso destinado a um projeto X aí a ser submetido, tá? Olha só, agora eu vou passar para a nossa terceira reflexão. Bom, então vamos voltar lá atrás, né? Vamos fazer um recap. Eu falei, né, que por que eu faço parceria? Porque eu tenho desafios, eu tenho um respaldo legal para fazer. Eu mostrei alguns caminhos que a gente tem, aqui são alguns, tá? Caminhos que a gente lança mão para fazer parceria, né? Em termos de conhecimento, em termos de projetos de ponta, em termos de acesso de ecossistema e em termos de acesso de financiamento. E aí, qual é a vantagem de se fazer tudo isso? Eu trouxe aqui alguns pontos, tá? Que particularmente para mim são importantes. Existem vários, eu acho que a gente for enumerar vantagens, tem muitas, mas essas aqui eu gosto muito de mencionar, que é a questão da alavancagem do acesso a novas tecnologias e metodologias. Por quê? Porque a partir do momento que você fomenta a pesquisa, você consegue ter acesso a resultados, né, mais recentes, novas metodologias, porque você dá condição para a instituição investir e buscar cada vez mais novas tecnologias. Então, isso você consegue ampliar o seu campo de pesquisa, e aí isso gera novas linhas de crédito, novas linhas de editais, e isso é fantástico. Então, isso acaba te trazendo aí a conexão de ideia de negócio e conhecimento para você poder conceber novos produtos, novos processos, poder ter resolução para problemas complexos, tá? Por outro lado, a gente tem o compartilhamento de atividades. Então, à medida que você amadurece uma parceria, vai ficando bacana porque você começa a delegar projetos. Então, você participa com uma assistência técnica, vamos dizer assim, e o projeto todo desenvolvido lá dentro da instituição de pesquisa, por pesquisadores, por alunos de graduação, alunos de mestrado e alunos de doutorado, alunos de pós-doutorado envolvidos, e é muito bacana isso. E isso traz o que eles gostam muito, a redução de custo do projeto, redução do investimento lá no projeto, mas o que é mais bacana é você ter a oportunidade de abrir para pesquisa, para aplicar num cenário real do que é o que a gente está vivendo aqui dentro, hoje e agora. Problema que eu tenho que resolver agora, que não pode esperar muito lá na frente. Tá? Outro ponto importante é a questão da abertura para o mercado global. Eu acho que a gente tem que se posicionar muito bem nesse aspecto,
mostrar a nossa competitividade brasileira. Quando eu digo competitividade, dos nossos setores acadêmico e empresarial, as pessoas falam, o setor produtivo e o setor acadêmico. Não, para mim os dois são produtivos. O setor acadêmico é produtivo, porque produz conhecimento, produz gente de ponta para trabalhar, mão de obra especializada, ele é produtivo. E o setor industrial também é produtivo, porque faz os produtos e coloca o produto lá no mercado. Tá? Então, eu acho que a gente tem que se posicionar muito bem, eu vejo muito isso nas minhas reuniões globais, com os meus pares da Norte América, Itália, França, China, Índia, que são os pares que eu trabalho diariamente. Então, eu acho que eu venho fazendo um trabalho de posicionamento das nossas instituições no mapa global da Stellantis enquanto parceria, e assim, a gente tem muito destaque para muitas instituições e para muitos projetos que muito bem sucedidos que a gente fez e que a gente faz e que a gente está fazendo. Haja vista aí o exemplo do Yara Center, que é o mais novo projeto que a gente tem aqui na mão agora, e depois eu vou mostrar para vocês um projeto aí, uma parceria extremamente bem sucedida. E a questão é essa, é transformar aí o conhecimento e tecnologia em valor agregado para os produtos, como os líderes, né, mundiais aí vêm fazendo dentro do processo de inovação, e eu acho que a gente tem que fazer da mesma forma, tá? E mais importante, para mim, isso aqui é o xodó, tá? Quando eu falo de vantagem de parceria, é a gente construir uma parceria verdadeiramente duradoura, tá? E para mim, nesses mais de 15 anos que eu venho trabalhando com essa temática, eu tive a oportunidade de trabalhar com essa temática dentro da 3M do Brasil, dentro do governo de Minas aqui, e agora dentro da Stellantis, para mim, se resume em 3 pontos: convergência, conexão e cooperação, tá? Quando eu falo convergência, olha só como é importante entender isto. Universidade, centro de pesquisa e empresa, elas têm objetivos diferenciados, mas, embora elas tenham esses objetivos diferenciados, elas pertencem a um mesmo ecossistema. Então, elas têm que interagir e têm que se conectar, de forma que elas consigam convergir e maximizar os benefícios que ela vai tirar dessa parceria, maximizar esses objetivos, esses benefícios aplicados para o seu objetivo básico e retornar isso para a sociedade. A partir do momento que eu entendo isso, eu começo a fazer a minha conexão. Só que a conexão entre as entidades, ela requer um esforço que se desdobra, né, no que a gente, aquela expectativa, né, do namoro ali com a minha instituição. Nossa, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? E a dedicação que a gente põe, né, de ambos os lados, né, a instituição e a empresa, para a gente poder iniciar essa conexão, né? E essa conexão, ela só é mantida e ela só é estável se a gente perceber, né, que as vantagens que a gente consegue captar, ela supera esse esforço. Senão, você sabe o que acontece? Morre. Eu vi muito projeto aqui dentro morrer. Não só aqui, tá? Mas nas outras instituições pelas quais eu já passei. Por quê? Porque despende um esforço. Parece tão simples fazer parceria, gente, não é, tá? Não é algo simples, é complexo, é difícil, as interações são difíceis, os timings, às vezes, a gente quer tudo muito rápido, a universidade precisa de um tempo, né, para poder entregar na universidade, centro de pesquisa, claro. Então, a gente precisa chegar num ótimo, num balanço, e às vezes parece um esforço hercúleo, e as coisas desmoronam. Então, precisa ter essa percepção de vantagem, e essa percepção realmente ela tem que superar esse esforço. Superou esse esforço, você tem a cooperação. E aí, o que é legal?
essas vantagens que a gente percebeu, né, que tem que ser perceptíveis, que tem que superar esse esforço, ela tem que estar ligada ao meu objetivo, ao seu objetivo. Tem que ter, na minha instituição de pesquisa, na minha universidade, no meu centro de pesquisa, a percepção de que essa interação, de que essa conexão, de que essa cooperação vai contribuir para a minha missão, né? No caso da instituição, da missão de formar recursos humanos, de fazer a pesquisa. E a empresa, do outro lado, ela tem que ver nessa parceria, nessa cooperação, uma contribuição direta ou indireta para a lucratividade. Eu coloco produto no mercado, serviço no mercado. Quando isso é percebido pelas duas partes, a parceria flui, que é uma beleza, tá? E aí eu quero trazer para vocês um exemplo de uma parceria extremamente bem-sucedida que a gente tem aqui na Stellantis, que é o SimCenter. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre o SimCenter, mas é aí uma parceria que abre fronteiras para a gente no campo da dinâmica veicular. O SimCenter, ele é um centro de simulação de dinâmica veicular, ele hoje está localizado no campus da PUC Minas, aqui no Coração Eucarístico, em Belo Horizonte. Foi uma parceria que a gente fez através de um convênio de cooperação entre a PUC, né, e a Stellantis, com a participação fundamental do governo, né, recursos vindo através do BNDES. E aí a gente conseguiu implantar esse centro na PUC, é o primeiro centro, nós inauguramos esse centro em 2017, foi o primeiro centro de dinâmica veicular do grupo na América, tá? Porque na Europa já tinha, então na América foi o primeiro. E este é o primeiro desta magnitude instalada abaixo do hemisfério sul, tá? E ali a gente consegue trabalhar protótipo, trabalhar a forma de pensar, né, no desenvolvimento de tecnologia veicular, na relação com o meio ambiente. Aí eu estou falando de experiência do usuário, eu estou falando de ADAS, de segurança, de mobilidade, eu consigo fazer tudo isso sem antes conceber o carro. Então, eu consigo testar o meu carro como ele vai ser antes de concebê-lo, antes de fazer um protótipo, antes de fazer o que a gente chama de mula, que é o que a gente usa para testar. Talvez alguns de vocês já tenham tido oportunidade de ver algum carro todo zebrado na estrada, com uma placa diferente, né, que são os carros de teste de durata, que a gente chama, tá? Então, antes de eu chegar naquele ponto, eu consigo trabalhar o carro dentro desse centro de simulação e dinâmica veicular, tá? E o que é legal, a gente consegue desenvolver pesquisa aplicada, envolvendo aluno de graduação, envolvendo aluno de pós-graduação, tanto lato quanto stricto sensu. Quando eu falo de graduação, eu estou falando do envolvimento no âmbito do STEM, né, que é o Science, Technology, Engineering e Mathematics. Então, ali na ciência, eu consigo trabalhar com o pessoal de graduação da área de psicologia, de fisioterapia, de ergonomia. Na área de tecnologia, eu consigo trabalhar ADAS, eu consigo trabalhar robótica e HMI. Na parte de engenharia mecânica, eletrônica, na matemática, tem um grupo de jogos digitais que a gente consegue trabalhar lá também, computação relacionada a hardware e software também. E isso a gente consegue fazer uma aceleração de conhecimento desses alunos. E o que é muito legal, porque eles chegam aqui para a gente no programa de estágio, no programa de trainee, num nível mais elevado. E aí, o que acontece? A curva de aprendizado dessas alunas, desses alunos, se torna menor aqui dentro. Pós-graduação eu nem falo, a gente já teve, desde 2017, a gente já teve várias dissertações de mestrado e algumas de doutorado em várias temáticas, aí eu listei algumas, tá? Dirigibilidade, análises sensoriais, análises vibracionais, correlação de modelos virtuais, pneus, sistema de direção, enfim. E eu enxergo hoje, a Stellantis enxerga hoje o SimCenter como um ecossistema para a gente.
um ecossistema que alavanca novas parcerias. Olha só, a gente tem a parceria entre PUC Minas e Stellantis ali com esse centro. Hoje a gente já tem integrado a este centro alguns fornecedores parceiros da gente, que é a Pirelli, trabalhando com pneus, a TRW, a gente tem a Bosch, e a gente tem o Circuito dos Cristais. O Circuito dos Cristais é uma pista de teste localizada em Curvelo. Curvelo fica bem próximo aqui a Belo Horizonte, Betim, onde a gente faz o mapeamento da pista para poder colocar nesse cenário lá dentro do simulador de dinâmica e fazer vários testes, vários ensaios com os nossos carros, tá? Virtuais. A gente tem a Embraer, porque a Embraer também tem um simulador, um super simulador também, muito bacana, que trabalha em parceria com a gente para trocar mesmo esse tipo de informação, né? Como é que está funcionando aqui para o carro, como é que funciona lá para as aeronaves. E a gente tem parceria, olha que bacana, eu estou falando de uma instituição privada, tá? PUC Minas é uma instituição privada, trabalhando com 2 instituições públicas, aliás, com 3 que a gente tem um projeto agora com a UFMG também, que acabou de pintar no centro. E são projetos do Rota 2030. Então, a PUC vem trabalhando em parceria aí com a Stellantis e a Universidade Tecnológica Federal do Paraná em um projeto específico dentro do Rota 2030, e a UNB, a Universidade de Brasília, também vem trabalhando com a gente no SimCenter, na vertente de simulação dinâmica, num projeto Rota 2030 também. Eu acho que, assim, o que eu vejo quando a gente atinge esse nível de cooperação, as parcerias vão ficando cada vez mais sólidas e vão abrindo possibilidades para novos integrantes, novas parcerias, para construir mesmo esse ambiente, esse ecossistema de inovação. E aí, novamente, né, pensando em termos de tríplice hélice, que para mim esse é um exemplo muito bacana de tríplice hélice que a gente trabalhou e que a gente vem trabalhando com outras instituições. De um lado, eu tenho ali a PUC me trazendo esse ecossistema, né, com os nossos fornecedores, com outras instituições, então ela vem trabalhando ali a pesquisa e a formação acadêmica diferenciada, e não só para a gente, tá? Não só para a gente enquanto Stellantis, ela é uma formadora de mão de obra para outras empresas, para outros ramos, enfim. Aqui eu venho falando com uma temática Stellantis, mas não só para Stellantis. Então, o que é feito ali se desdobra em outras ações, né? Hoje o centro é utilizado pela Stellantis, não é utilizado por nenhuma outra montadora, mas os fornecedores que eu trabalho são os fornecedores em comum. O mesmo fornecedor que fornece peça para mim, que fornece pneu, que fornece outras coisas, fornece para a Volkswagen, fornece para a GM, fornece para outras montadoras. Então, o que é interessante, a gente acaba trabalhando também o conhecimento, tecnologia, metodologia para os fornecedores e que indiretamente acaba beneficiando também outras montadoras, tá? Então, vem a instituição trazendo pesquisa e formação acadêmica diferenciada, e a Stellantis aí, né, de posse disso, melhorando os seus projetos, melhorando processos, trazendo mais inovação, inovação incremental ou disruptiva, e do outro lado, a participação fundamental como um grande incentivador desta tríplice hélice, deste relacionamento, que é o governo. Aí, no caso da PUC, do SimCenter, a gente tem o BNDES e o Rota 2030, que nos traz o subsídio para desenvolvimento dos projetos e também desdobra para a gente em oportunidades para trabalhar a questão de segurança viária, especificamente falando do SimCenter, tá? E até mesmo a questão de políticas públicas. Bom, eu acho que melhor do que eu falar do SimCenter, eu queria mostrar um vídeo para vocês do SimCenter, talvez vocês já tenham até visto, ele está aberto no YouTube, para vocês perceberem essa interação e essa parceria entre universidade e empresa.
na fala das pessoas que compõem esse vídeo, tá? Vidiai, e no mais eu queria agradecer aí a paciência, né, de todos vocês. Vidiai, aí eu vou pedir para você, eu vou descompartilhar e vou pedir para você rodar para mim, porque eu não consegui abri-lo aqui. Tá? Não, Tá? eu passo. Eu não sei, eu consegui descompartilhar? Acho que sim, né? Já está, já. Tá. Já está na aba aqui. Ótimo. Vou tentar compartilhar agora. Você está com... Não vou botar. Onde você quer? Pode fazer suas coisas. Só vou compartilhar aqui. Dark screen. Vamos ver se... Estão vendo? Estão vendo? Sim, Vidiai. Sim, sim. Ótimo. Estou no Sim Center, que é o primeiro simulador de dinâmica veicular do Hemisfério Sul, com um marco na engenharia automotiva aqui no Brasil. Na FCA, nós temos uma visão muito mais ampla de inovação. A gente entende que a inovação tem que ser aberta, as políticas do governo devem ser usadas para aumentar o know-how nacional, e a gente tem que se posicionar como estado da arte em áreas de expertise em nível mundial. O uso desse centro poderá ser tanto da Fiat Chrysler quanto da PUC Minas, pesquisadores, engenheiros, professores e alunos. Então é o governo, a empresa e a universidade juntos trabalhando para a geração e produção de conhecimento e inovação no país. A gente espera envolver outras áreas, não só da engenharia automotiva, mas de medicina, de psicologia, de ambientes virtuais, de mobilidade urbana. A realidade virtual mista é a gente poder experimentar um veículo antes mesmo dele ser construído. A imersão é dada através de uma tela de 230 graus de ângulo, de um cockpit real de um veículo, de um sistema de áudio e com a movimentação da plataforma. E nesse ambiente você pode testar várias condições de cenários, condições de pistas. A gente pode alterar parâmetros da geometria de uma suspensão, depois simular no ambiente de pista qual que é a variação no comportamento do veículo. Esse tipo de simulação a gente chama de driver in the loop. É a ideia de trazer o piloto para dentro da simulação. Tem muita satisfação de trabalhar no programa do mês, porque aqui a gente consegue unir duas coisas que são super importantes. Que é o propósito, claro, que nós temos de construir, desenvolver veículos mais seguros, veículos mais modernos, e também deixando um legado através da própria FCA, da universidade, que aqui é o início de uma série de desenvolvimentos que vão ocorrer visando os carros mais modernos do futuro. Ok, Vidiai, obrigada. A gente ainda ali era FCA, porque como ele foi inaugurado em 2017, a gente ainda era grupo Fiat Chrysler Automóveis, né? Sim. Aí a fusão, como aconteceu agora há 1 ano e meio, então o vídeo ainda traz o logo, traz a fala como FCA, mas ele hoje é um centro Stellantis em parceria com a PUC Minas. Tá certo. É isso aí. Antes de passar a pergunta, gostaria muito de agradecer. Antes de tudo, tenho que admitir a minha inveja pelos seus slides. Como sempre, eu vou fazer slides igual, eu nunca consegui.
Mas, bom, Isso por... antes de passar para E a gente participa da mesma reunião, tá? Toda sexta-feira Exatamente. no comitê. Antes de passar para os alunos, já estão levantando mão. Quando vocês fazem com o Embrapi, né, aqueles pilares que você mostrou com universidades, né, empresas, a universidade ou o departamento pode receber algum dinheiro? Eu acho que pesquisadores não podem, mas a universidade pode receber algum departamento que vai fazer para ele equiparem melhor o departamento ou não? Sim, sim, tá. porque tem as rubricas, né, Vijay, embaixo. Aí você tem que ver o que o edital está cobrindo, tá? Eu entendi. Então, tem edital que traz só bolsas, por exemplo, certo, que é legal, bolsa de mestrado, bolsa de doutorado, mas tem edital, igual a gente tem participado, esse, por exemplo, da UNB. Na UNB, eles vão, acho que, trabalhar um simulador estático lá dentro da UNB. Então, eles vão implementar, então eles vão comprar peças, etc., para montar um simulador estático menor, igual que a gente tem aqui dentro desse Stellantis, a gente também tem um estático, para fazer os testes iniciais, para depois evoluir para o dinâmico, tá? E trazer para dentro da PUC e fazer os testes no dinâmico. Então, tem sim, tem as vozes, cada edital traz a sua voz do que ele financia ou não, tá? E o que é legal é que a universidade, ela entra com uma contrapartida econômica, né? A universidade, ela não precisa aportar dinheiro. Ela entra com a infraestrutura, ela entra com pesquisadores, ela entra com os alunos, né? Corpo docente e discente. E é a gente do lado de cá que coloca, tem aqueles editais que existe a obrigatoriedade de aporte financeiro. Por exemplo, o caso da Embrapi a gente tem que aportar financeiramente. Agora, tem editais dentro do Rota 2030, por exemplo, que a gente faz o aporte que a gente chama de econômico. O que é este aporte? São as horas internas dos engenheiros, das pessoas que vão trabalhar, um carro cedido em comodato ou em doação, depende. São essas formas de contribuição ao projeto que a gente pode colocar. Mas tem aqueles que exigem a contrapartida financeira da instituição, como é o caso do Yara Center, onde a Stellantis vai fazer um aporte dentro de um consórcio com as outras empresas componentes do centro, tá? Outra coisa, como é essa nova aviação? Porque eu vi o PUC Minas é particular. Mas antigamente era um problema fazer alguma coisa com a universidade, pela papelada que tem que fazer. Será que melhorou? Você percebe isso? A papelada é sempre um problema, né? Não só. Eu acho assim, o Vijay, com a iniciativa privada, ela é um pouco mais rápida, tá? O trâmite é mais rápido com a iniciativa privada exatamente por causa da questão, até mesmo o grande gargalo acaba sendo a questão de propriedade intelectual, né? A gente discutir as divisões, discutir não só divisão, mas a parte de direito à exploração de tecnologia, por exemplo. Às vezes a instituição ela já tem a tecnologia, ela já desenvolveu, então ela não é uma propriedade minha, não é uma propriedade da empresa. Então, eu discuto com ela a forma que eu posso aplicar, o direito de exploração, o tempo, etc. E isso demanda um tempo, porque eu tenho que envolver uma PJ do lado da instituição, a Procuradoria Jurídica, e eu tenho que envolver o jurídico do lado da empresa. Então, eu tenho que fazer os ajustes de cláusulas. As cláusulas variam de instituição para instituição. Quando eu trabalho com uma instituição estadual, por exemplo, uma universidade estadual, ela tem uma cláusula X, quando eu coloco a instituição federal, ela tem que ter, por exemplo, a cláusula do antinepotismo, que a outra não precisa, então eu tenho que adequar, então é um pouco mais complexo. Mas com a instituição privada flui, essa burocracia flui um pouquinho mais rápido. E no caso da PUC Minas, a gente tem mais de 24 anos de parceria. Porque a PUC Minas está aqui do nosso lado. A PUC deve estar uns 18 quilômetros daqui,
de Betim, vamos dizer assim. Entendi. Então, a PUC desenvolveu a primeira parceria, uma das primeiras parcerias foi com a antiga Powertrain. Eles fizeram um curso de engenharia automotiva, focada para motores, umas coisas assim, e isso sempre foi evoluindo. Então, a PUC sempre foi muito parceira, muito próxima da Stellantis, nesse aspecto de trabalho em parceria. Tá? Então, é uma relação muito sólida, de mais de 24 anos. Então, e aí flui mais rápido, porque a gente já assinou vários acordos, vários contratos. Não significa que a gente não vai assinar novos, porque cada vez que a gente tem um novo projeto, assina-se um novo acordo, assina-se um novo acordo de sigilo para a gente poder sentar a uma mesa e conversar. Não é porque a gente tem uma relação de 24 anos que a gente não pode deixar de lado essa questão legal, tá? É fundamental. Então, isso a gente trabalha muito bem ali, fazendo esse tipo de coisa. Perfeito. Eu vou passar a pergunta para o Daniel Lamosa. Daniel, pode perguntar. Vamos ver se eu sei responder, né? Se eu não souber, eu posso passar para os universitários? Acho que é melhor. Eu não sei se vocês estão conseguindo me ver, me ouvindo. Sim. Assim, eu abri a câmera, mas não sei por que não apareceu nada aqui. Gisele, primeiro eu gostaria de agradecer, né, esse tipo de apresentação, principalmente dentro do centro de pesquisa, é importante. Eu sou funcionário do INPE, né? Aí eu sei que eu edito vídeo, então eu posso falar algumas coisas aqui. Por exemplo, a gente tentou ser uma unidade de Embrapi, né? Eu estava escrevendo o projeto, né? Mas aí, por exemplo, a gente foi barrado no jurídico porque a nossa área é um centro de pesquisa de área espacial. Embora a gente tenha uma ligação com as pesquisas que a gente faça muito forte com a área automotiva, né? A gente tem um laboratório aqui, o LIT, que faz os testes de interferência eletromagnética, compatibilidade magnética, que a indústria automotiva usa muito. Acho que até vocês são clientes, se eu não me engano, né? A gente tem uma área só com isso aqui, de EMC, dentro da engenharia eletroeletrônica. Então, assim, projetos nessa área automotiva, né, além dessa parte operacional que a gente tem a pesquisa também, lógico, aplicada a satélite, mas que pode ser usada em outras áreas. A minha pergunta por exemplo, nesses empecilhos, né, por exemplo, o INPE, é difícil o INPE conseguir ser uma unidade Embrapi, mas fazer uma parceria, por exemplo, com vocês, existem outros caminhos ou tem que insistir nisso de forma interna para que a gente consiga ser uma unidade Embrapi para que o recurso possa chegar mais próximo, mais rápido para a gente, por exemplo? Não precisa ser necessariamente uma entidade Embrapi. Olha só, se a gente consegue olhar as linhas, por exemplo, do Rota 2030, e são 5 linhas, se eu não me engano, e tem temas e subtemas, e sempre abre edital. Eu acho que talvez encaixar num desse tipo de edital. Um outro ponto, talvez uma chamada específica, que foi o caso do Yara Center, foi uma chamada específica da FAPESP, não tem nada a ver com o Embrapi, não tem nada a ver com Rota 2030, e a gente conseguiu trabalhar. Eu acho que são caminhos, tá? São frentes. Talvez a questão de não conseguir se cadastrar como entidade Embrapi esteja um pouco ligada, eu chamo do lado de cá, eu não sei se eu posso falar da mesma maneira de um centro de pesquisa, do contrato social. E isso a gente vê muito aqui dentro, às vezes a gente quer fazer algumas atividades que o nosso contrato social não nos permite, porque a gente não vai ser aprovado, porque está lá descrito, eu faço carro, eu monto carro, entende? Então, talvez isso possa ser um ponto que juridicamente, se vocês conseguissem uma revisão, pode ser que te abra uma porta para se qualificar nesse aspecto, tá? Mas eu usaria outras formas de editais. Por que eu digo isso? Porque se a gente fala assim, vou fazer um projeto só a gente mesmo com um financiamento da empresa junto com a instituição. Dificilmente, sabe, Daniel? Dificilmente. Sim. Eu preciso ter um aporte vindo do governo. Eu preciso mostrar que vale a pena participar, não só com relação ao resultado que vai vir, a entrega que vai ser feita, mas também com o aporte que eu vou fazer.
Tá? Então, eu tenho que vender muito bem meu peixe aqui dentro para aprovar os projetos. E aí, quando eu coloco um subsídio governamental, por exemplo, opa, já é visto com outro olhar. Tanto é que nós temos uma área que trabalha só com os editais aqui dentro, só com Rota 2030, só com o Embrapi. Às vezes as pessoas me perguntam, falam assim, eu quero fazer um projeto em parceria aí com vocês, na linha 4 do Rota 2030, posso mandar para você? Eu falo, olha, peraí, vou te mandar o endereço da pessoa que você vai mandar, porque tem que chegar naquele departamento primeiro, e lá é discutido, para depois chegar na gente aqui na engenharia, sabe? Então, mas as formas são outros editais, viu, Daniel? Certo, entendi. Obrigado. É que realmente isso é complicado, né? Porque a nossa é a missão. Nossa missão é a área espacial. Então, a gente se torna uma unidade para a PI que é automotiva. Então, o jurídico não barrou dessa última vez, né? Então, não deixou a gente seguir. Bom, tem outra pergunta de Matheus Miranda. Você quer que eu leia, Matheus? Você quer falar? Eu posso. É que eu estava sem áudio. Boa tarde. Boa tarde, eu vou ler minha pergunta. Excelente trabalho que vocês têm realizado. Eu tenho duas curiosidades, ambas no contexto acadêmico e mercado. E a primeira é, sobre os carros autônomos, quais são as principais demandas de mão de obra na área de computação que vocês precisam? E como vocês avaliam esses candidatos? Ó, Vidiai, você viu? Vai mandar currículo para você. Vai mandar currículo para mim. Não, ô Vidiai, e depois você me deixa, eu vou escrever aqui no chat, que tem um site, gente, é verdade. Link, né? LinkedIn é a primeira fonte, tá, Matheus? Eu vou responder de trás para frente. LinkedIn, primeira fonte, para você ir lá pesquisar. E a segunda fonte, vou te contar uma coisa muito bacana. A gente está com uma área de software X, né, que é o software ligado a X, né, ligado software para hardware, software para outras coisas mais. E tem um site que se chama Somos Hub, onde tinha mais de 30 posições abertas para trabalhar com esta área, tá? E aí vem a resposta da sua pergunta, qual é a demanda que eles precisam? Lá vai ter demanda de tudo quanto é jeito, tá? Para trabalhar não só a questão de carro autônomo. Carro autônomo eu enxergo ainda como a gente começando a dar os primeiros passos no seguinte aspecto. A gente ainda esbarra um pouco em legislação, esbarra um pouco em infraestrutura. O que lá fora está mais avançado, aqui para a gente ainda não está tão avançado, porque eu tenho projetos hoje na aba de ADAS, de Drive Assistance, para entender quando o carro sai fora da faixinha, quando ele volta, mas isso funciona muito bem ali na Bandeirantes, na rodovia Bandeirantes, numa Anhanguera, numa Fernão Dias. Mas aí, quando eu falo das outras vias que não tem essa faixa, a gente faz o quê, né? Então, como é que esses carros vão se orientar? Se eu já estou falando que eu estou dirigindo ali, de repente, né, sono, alguma coisa assim, o carro saiu um pouquinho, mas eu estou ali, né, dirigindo ainda no controle, quem dirá um carro autônomo encontrando uma infraestrutura dessa? Então, é um ponto ainda um pouco complexo, que não depende só da gente falar assim, nós vamos colocar o carro autônomo em 2038. Não, é um conjunto que tem que trabalhar infraestrutura, política, leis, né, para a gente poder liberar mas assim, estudos tem, testes tem, o pessoal vem trabalhando. O pessoal de software já vem trabalhando em algumas frentes, em parceria com o pessoal dos Estados Unidos e Itália e França, mas depois você olha lá as vagas, eu vou colocar aqui já, tá? Ok. Não sei se responder sua pergunta, porque carro autônomo ainda é um passo mais arrojado aí. Sim, e dentro desse contexto mais de modo geral, a senhora, enfim, pode abordar o que for mais interessante. Nesse contexto, ainda seguindo essa visão,
qual é a visão da empresa sobre a mobilidade urbana nos próximos 5 anos? Tipo, no futuro bem mais próximo. Olha, menino, que delícia! Esse tema é maravilhoso. Eu ia ficar aqui falando, falando a tarde inteira. Mas, assim, Vijay, eu acho que você tem que fazer mais um seminário para a gente chamar a equipe de mobilidade urbana para falar para vocês, que eu acho que ia ser melhor. A gente tem um departamento, uma área de mobilidade urbana, que é a do Wagner, inclusive, tá, Vijay? Ele ia amar falar sobre isso, que trabalha exatamente com essa visão de carros, carro conversando com carro, que é o V2X, né, que a gente fala, que é veículo conversando com veículo, veículo conversando com infraestrutura, veículo conversando com pedestres, com várias coisas. Então, a gente tem várias frentes de trabalho aqui dentro, hoje, já com isso. Inclusive, o IARA é um dos grandes centros que vai trabalhar, vai embarcar diversos projetos estelantes nessa ótica de mobilidade. Então, eu estou falando de marketplace, a gente está dentro do carro, eu estou saindo daqui, eu tenho que rodar 32 quilômetros, puxa, eu esqueci de passar na farmácia comprar um medicamento, estou com preguiça de fazer um jantar, eu vou comprar um lanche em algum ponto, já fazer meu pedido, já chegar e me conectar e passar e só pegar o meu pedido e já está pago, já está tudo certo. Então, a gente vem trabalhando muito nisso, que é o conversar, né, o marketplace, a parte de smart charging também, carregadores aí para veículos elétricos, que vem chegando aí também. A gente já tem o primeiro aí importado, que é o 500 elétrico. Então, trabalhar esses pontos de carregamento, trabalhar a questão do carregamento in-house, nas casas, né, na própria casa, como trabalhar isso junto às fornecedoras de energia, né, e aos nossos fornecedores que vão montar toda essa infraestrutura. Então, a gente tem muito projeto já nessa área, tá? Só não posso contar por causa da parte de confidencialidade, né? Entendo, mas isso de modo geral que vocês estão trazendo, né, para a gente, e também de outras empresas é uma coisa muito importante de se pensar, até por causa da mobilidade, o acesso das outras pessoas, não só a transportes públicos, mas a outros lugares também. A conexão é muito importante e nos próximos 5 anos eu acho que vai ser mais rápida a implementação dessas coisas. Então, muito obrigado pela oportunidade e pelas respostas também. Com certeza, com certeza. A gente já vem trabalhando pesado nisso, com várias ações já em curto prazo, tá? Então, a gente tem um roadmap muito interessante nessa pegada aí. Em 5 anos vai ter muita coisa bacana. Muito obrigado. A gente já vem lançando aí os veículos conectados, né? O Full Connected aí, o Jeep já saiu assim, a Toro saiu também, tem o Compass, né? Falando dos veículos que a gente chama de alta gama, né? Aí agora a tendência é trazer para Argo, Mob, vem trazendo aí. Seu VJ, o seu microfone está desligado. Estava passando o avião, desliguei, desculpe. Marcos Sintra faz a pergunta. Quais são as áreas da empresa que seriam mais promissoras, na sua opinião, para os próximos anos? Eu acho que a de software é a mais promissora, tá? Software ganhou uma diretoria específica, software saiu debaixo do que a gente chama de TI, né, de uma diretoria de TI, e ganhou espaço dentro da corporação Stellantis hoje. Hoje a gente tem um pilar que a gente chama de Technology Office, que é onde eu estou, onde a gente tem as nossas áreas, eu vou chamar de antigas áreas, né, de chassi, body, interiors, o System Propulsion, enfim. E o software ele ganhou uma visibilidade muito grande devido a essa parte de
eletrificação, de mobilidade, de carro autônomo. Então, para mim, software é a grande área da vez. Não estou desfazendo da engenharia, não. Eu acho que o Technical Center também é bacana. Eu acho que a gente faz um trabalho sensacional, é um trabalho árduo, mas é sensacional. Mas se eu tivesse que destacar uma área hoje, eu destacaria, sem dúvida, a área de software. E a área de mobilidade também vem crescendo, mas software vem bastante força. Ok. Pessoal, Daniel pergunta. Pergunta, Daniel. Só aproveitar, né? Já que é O uma área hidrogênio? promissora, né? A área promissora é o software, em que sentido, assim? Em desenvolvimento, desenvolvimento hardware? de hardware, isso, desenvolvimento de hardware, desenvolvimento das conexões, enfim, a aplicação da inteligência artificial aí. Ah, tá. Tá certo, obrigado. Eu vi aí hidrogênio. Hidrogênio é algo que vem sendo discutido no grupo como um todo, tá? Mas para a gente, quando eu penso South America, tá? A gente ainda tem uma matriz energética muito pautada em etanol. Então, o etanol ainda faz muita diferença aqui para a gente e é muito importante enquanto matriz energética, né? Quando a gente fala dos híbridos, né? Ainda aqui na Stellantis, South America, a gente ainda vem trabalhando, acho que pouco até com hidrogênio, lá fora um pouco mais, principalmente Estados Unidos, vem trabalhando isso, e França, acho também, porque a Peugeot vem trazendo também uma visão muito bacana nesse aspecto de hidrogênio, mas eu reforço, enquanto South America, a matriz energética para a gente, ainda o etanol faz muita diferença aqui para a gente, tá? Então, hidrogênio, acho que aqui a gente ainda vai demorar um pouquinho, enquanto South America. Tá certo. Pessoal, mais perguntas? Se não tiver, agradeço outra vez, Gislene. Espera aí que eu vou colocar no chat de vídeo. Espera aí que eu vou colocar no chat. Eu prometi. Certo. Devo, não nego, eu pago quando eu puder. Ainda bem que você falou que era para emprego, que não era para sortear o carro, então eu não vou sortear o carro, né, Vidiane? Deixa assim, né? Deixa então. Deixa então. Até falei para eles que você vai distribuir um carro para cada um. Mas depois era um carro para cada um, mas aí agora eu já até dispensei, eles estavam todos parados aqui fora, ali, olha. Aí eu falei, não pode levar, porque eles não querem. Eu coloquei aí o SomosHub.com, que é de recrutamento e seleção mesmo. E aí é onde estão as vagas para... Ou estavam, né? Acho que estão ainda. As vagas para software, na área de software. E não deixem, gente, sigam a Stellantis no LinkedIn. O LinkedIn pinta muita coisa legal, tá? A gente teve uma mudança muito grande com relação a processos seletivos, de falar assim, eu mando o meu currículo para quem aí no RH? Não, agora tem essas plataformas, onde a gente entra, onde a gente... Sim, principalmente LinkedIn é o que vem bombando, é o que vem fazendo toda a diferença. Eu acho que a única plataforma que a gente tem interna aqui é trainee e os processos de estágio, né? Que mesmo assim, eu acho que ainda tem empresas trabalhando com a gente para fazer esse recrutamento. Mas o RH ainda vem fazendo um trabalho nesse aspecto, quando eu falo de estagiários, né? Os estágios e trainees. Mas para as posições estelantes, que eu digo... E, olha, eu vou falar para vocês, né? Tem desde gerência até quase todos os níveis, tá? Vocês vão encontrar, porque não adianta falar assim, mas é só para gerente. Não, tá? Mas é só para técnico. Não. Tem várias, viu?
Legal. Tem Tomara umas que... vagas tão legais que a gente olha e fala, acho que eu vou me candidatar. Gislene, vamos ver se a Ó, gente consegue tem uma pergunta aí, olha, Ainda tem? implementação de carregadores Desculpa. para carros elétricos. Criação de infraestrutura, abastecimento Ai, não, Ah, nossa, emprego e isso esporte. eu acho que é um ponto nevrálgico da coisa, porque precisa muito do envolvimento do governo, precisa muito do envolvimento das empresas, das grandes fornecedoras de energia, né? Eu falo daqui numa CEMIG, estou falando do estado de Minas, tá? Mas aí a gente tem CPFL, tem Light, tem as outras, né, grandes, porque tem que ser feito um balanço, né? A partir do momento que eu vou fazer o carregamento do meu carro lá na minha casa, como é que isso fica com relação à distribuição energética para os outros pontos, né? Para casas, para indústrias, para tudo. Então, tem que ser feito uma conta aí para que a gente não tenha um impacto, né, de forma negativa nessa distribuição energética. Então, o envolvimento governamental não depende só da gente, não. A gente quer fazer, mas é uma parceria, né? Tem que existir essa parceria. Então, o governo tem que sentar, a gente tem que sentar à mesa e discutir as leis, as políticas, para fazer essa implementação. Então, tem um envolvimento de governo e outras empresas, sim. Não é só a gente. Pessoal, não tem mais pergunta? Gislene, um dia você precisa virar o INPE antes que feche. Pronto. Aí eu vou combinar com o Daniel. Pedir para o Daniel apresentar os Eu adorei ver a carinha do Matheus. Ele fez assim, não vai fechar, não. Não, espero que não. Não, vai fechar, não. Falta pouco, Vijay, falta pouco. Falta pouco. Falta pouco. Aguenta. Aguenta mais um pouquinho. Vai fechar, não. Eu agradeço demais o convite, assim que tiver oportunidade, né? E também nesse contexto de pandemia que a gente está vivendo, é muito complexo, apesar de a gente ver o número de mortes reduzida, tudo, mas ainda estamos vendo alguns aumentos de casos aqui em Belo Horizonte, por exemplo. A gente tem um aumento de casos de Covid, e isso acho que mudou muito a forma, a dinâmica da gente trabalhar, da gente fazer as visitas, se relacionar mais de forma mais presencial, né? Temos que fazer isso. Mas vai chegar esse dia aí. Tomara que chegue. Mas tá bom, Gislene, muito obrigado. Eu vou mandar uma mensagem para falar sobre mobilidade urbana. Conversa com Legal. Eu acho que vale a pena. Eu acho que vocês vão adorar. Gente, vão adorar. O Wagner tem uma área sensacional que ele cuida dessa área de mobilidade urbana aqui dentro. Ele é o gerente desta área de e-mobility, que a gente chama aqui. Então, ele tem coisas bem bacanas para contar para vocês. Isso é legal. Nós temos 3 períodos acadêmicos, né? Estamos no segundo, o terceiro começa no meio de setembro, vai ter começo de dezembro, primeiro décimo. Aí a gente marca um dia com ele. Marca, convidei. Aí até eu vou assistir para aprender. Para aprender mais, para conviver mais. Eu gosto muito desse trabalho que eu faço. O que é legal nesse trabalho aqui dentro da engenharia, que eu sou muito transversal. Apesar de eu estar na engenharia, né? Funcionalmente na engenharia, eu trabalho com Powertrain, trabalho com SoftwareX, eu trabalho com a área de mobilidade. Então, eu vou trabalhando com o pessoal exatamente para a gente ir fazendo essas amarras com as instituições aí, essas oportunidades de trabalho conjunto.
Outra coisa, ó, falar para os alunos, vocês que são solteiros, sigam a Gislene, ela tem um blog de receitas. Ah, é. Propaganda. Na verdade, eu tenho a gente tem que fazer alguma coisa para desestressar, né? Vamos dizer assim, Exato. porque a gente fala assim, mas parece é tão bacana trabalhar na iniciativa privada, na indústria, mas precisa fazer alguma coisa fora um pouco. E Não, isso é importante. eu tenho um canal no YouTube que chama No YouTube. Mãozinha na Cozinha. Mãozinha. E tem um site também, que tem um blog que eu escrevo, que é www.mãozinhanacozinha.com.br. E é interessante porque, aproveitem para me ver aqui, porque lá vocês não vão me ver, vocês vão ver só as mãos, tá? Porque eu quis trabalhar um conceito diferente, que era ensinar cozinha para quem não sabe cozinhar. Isso tudo graças a meu filho. Né? Eu tenho um bebê de 19 anos, que está na faculdade, aí no estado de São Paulo, inclusive. E aí chegou um momento e falava, vou ensinar esse menino a cozinhar de uma maneira divertida, né? Então, assim, aí a gente criou, ele me ajudou a criar, inclusive. Legal. E o fato de não aparecer e ter só as mãos é que a minha ideia é que a pessoa se concentre naquilo que está sendo feito, né? Que pelo menos que eu consiga passar uma mensagem de aprendizado para essas pessoas de uma maneira simples. Não é um MasterChef, tá? Eu mesmo gravo, meu filho me ajudava a tratar os vídeos, aí eu tive que aprender na marra, porque ele foi embora e me deixou, né? Então eu aprendi a tratar, né, os vídeos. Teve alguém que falou comigo aqui de vídeos, não, Alguém mencionou alguma coisa de vídeo aqui comigo? Não foi Daniel, não, né? Bom, enfim, eu mesmo trato os vídeos, edito tudo direitinho, então, nas minhas horas vagas, eu faço esses vídeos e posto uma vez por semana, toda quinta-feira. Acho que eu tenho mais de 200 vídeos, já tenho 4 anos de canal, mais de 200 vídeos, e tenho Instagram lá também, enfim. Para desligar do estresse. Para desligar do estresse. Para desligar do trabalho que o Vijay me dá, sabe? Lá no comitê do Yara Center. Gente, esse moço me dá muito trabalho. Só uma moça. Ele me cobra muito. Aí eu fico muito estressada. Aí eu tenho que fazer. Mas é legal. É uma coisa fora do ambiente... setor automotivo, setor empresarial, né? É bem just for fun mesmo. Inclusive, a minha esposa fala que meu setor, minha hora de relaxar quando tem reunião IAR, porque ela está vendo a gente. Vocês não trabalham, não? Não, a gente se diverte. É um momento de diversão. Certo. Gislene, muito obrigado outra vez. Vamos torcer que você possa vir ao INPE um dia para mostrar. A Daniela vai mostrar o LIT, Laboratório de Integração e Testes, maior da América do Sul, Hemisfério Sul. Legal. Hemisfério Sul. Obrigada. Tá? A gente vai combinando. Muito obrigado outra vez. Eu que agradeço, Vijay. Novamente, eu agradeço muito o convite, agradeço a você e, de novo, agradeço ao PPG-CAP aí do INPE pelo convite, pela oportunidade de vir bater esse papo aqui com vocês e fazer essas reflexões. Espero que eu tenha podido entregar, né, de alguma forma, a visão, um pouco da visão que a gente tem aqui enquanto empresa com relação à parceria, o quão aberto a gente é a esse tipo de relacionamento, quais as formas que a gente tem de entrada, por que a gente busca, não é simplesmente fazer parceria por fazer. Se for esse o mote, não é isso, né? É fazer parceria para ser duradoura, que é aquele slide que eu gosto muito, né? Da gente vencer aquelas barreiras e chegar num ponto que o SimCenter, por exemplo, chegou, né? Na maturidade que o SimCenter chegou. E a gente tem aqui dentro outros exemplos. Eu quis trazer o SimCenter, mas eu tenho exemplos com a Federal de Pernambuco, por exemplo, enfim, vamos ter agora com a USP. Bom, e é isso. E a vocês, muito obrigada, viu, pela paciência em me ouvir. Tem uma pessoa chamada José Rocha, ele falou que ele mandando um abraço dos amigos da Embrapa Territorial em Campinas. Ele falou que estamos à disposição para ajudar.
José Dilcio Rocha, engenheiro químico, pesquisador na área de bioenergia e biocombustíveis. Eu acho que não é do CAP. Legal. Eu acho que não é do CAP. Um abraço aí para ele também. Legal. Bom, pessoal, semana que vem outra vez, gostaria muito de presença Muito maciça obrigada. de vocês. Tá? Muito obrigada. Pode tirar esse senhora Gislaine aí, pode chamar só de Gislaine mesmo. Viu, Matheus? O Matheus escreveu. Muito obrigada, senhora Gislaine. Tira a senhora, pode deixar só a Gislaine, tá bom. É que alunos, o que a gente faz aqui com os alunos, quando chamam de professor, doutor, senhor, a gente desliga ele do programa. Olha, Matheus, olha, gostei, olha a carinha dele de novo. Não se preocupa não, Matheus. Aí a gente faz um projeto aí de Rota 2030, por exemplo, Ótimo. já que, né? Ou sei lá, de repente, até um Embrapi, com alguma outra instituição Embrapi, a gente entra junto, a gente pede uma bolsa para você depois lá, viu? Aí você deixa ele te desligar. Obrigado. Deixa ele te desligar do programa, a gente consegue uma outra bolsa. Muito obrigado. Muito bom mesmo. Ok. Conversa nossa, muito boa. Obrigado, Gislaine, mais uma vez. Até mais. Boa tarde, viu? Até mais. Tchau, Boa tarde, tchau. obrigado. Obrigada.